A lenda das 5 leis do ouro. Uma bolsa pesada de ouro ou uma tábua de argila esculpida com palavras de sabedoria. Se você tivesse a chance, qual delas você escolheria? Pela luz bruxuleante da fogueira de arbustos do deserto, os rostos bronzeados pelo sol de seus ouvintes brilharam de interesse. O ouro! Disseram em coro os 27. O velho Calabab sorriu sabiamente. Ouçam, ele retomou, levantando a mão. Ouçam os cães selvagens lá fora na noite escura. Eles uivam e gemem porque estão tomados pela fome. Se os alimentarmos, o que farão? Lutarão e disputarão a comida. Continuarão lutando e disputando sem pensar no amanhã, que com certeza irá chegar. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Ofereça-lhes a escolha entre ouro e sabedoria. O que eles farão? Vão ignorar a sabedoria e gastar o ouro. No dia seguinte irão se lamentar porque não têm mais ouro. O ouro está reservado para aqueles que conhecem suas leis e as obedecem. Calabab cobriu as pernas magras com um manto branco, porque o vento frio da noite estava soprando forte. Porque vocês me serviram fielmente em uma longa jornada. Porque vocês tomaram conta de meus camelos. Porque vocês trabalharam duro sem reclamar pelas areias do deserto. Porque vocês lutaram bravamente contra os assaltantes que desejavam roubar minhas mercadorias. Eu vou lhes contar esta noite a lenda das 5 leis do ouro, uma história que vocês jamais ouviram. Escutem com muita atenção as minhas palavras, porque se vocês compreenderem seu significado, terão muito ouro nos dias que virão. Ele fez uma pausa para causar impacto. Acima, na abóboda celeste azul, as estrelas brilhavam no céu limpo e cristalino da Babilônia. Atrás do grupo elevavam-se suas tendas desbotadas, firmemente estacadas contra as possíveis tempestades do deserto. Ao lado das tendas estavam dispostos fardos empilhados de mercadorias, cobertos por peles. Por perto, uma manada de camelos espalhada pela areia, alguns ruminando com satisfação, outros roncando alto. — Você tem nos contado boas histórias, Calabab, disse o enfardador-chefe. Contamos com sua sabedoria para nos orientar amanhã quando nosso trabalho com você chegará ao fim. Eu apenas lhe contei sobre minhas aventuras no estrangeiro e em terras distantes, mas esta noite eu lhes contarei sobre os ensinamentos de Arkad, o rico sábio. Temos ouvido falar muito dele, apartou o enfardador-chefe, porque ele é o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Ele era o homem mais rico, justamente porque era perito nos caminhos do ouro, como nenhum homem havia sido antes dele. Esta noite eu vou lhes contar sobre sua grande sabedoria, como me foi relatado por Nomassir, seu filho, muitos anos atrás em Nínive, quando eu ainda era um rapaz. Meu mestre e eu tínhamos ficado noite adentro no palácio de Nomassir. Eu tinha ajudado meu mestre a trazer grandes fardos de tapetes finos, para que Nomassir experimentasse cada um até que ele desse por encerrada a escolha de suas cores prediletas. Ao final, ele ficou agradecido e nos convidou a sentar com ele e a tomar uma bebida especial, de odor agradável para as narinas e que esquentava o estômago, que não estava acostumado àquele tipo de bebida. Então ele nos contou a história da grande sabedoria de Arkad, seu pai, da forma com que vou lhes contar. Na Babilônia havia o costume, como vocês sabem, de que os filhos de homens ricos morassem com seus pais, na esperança de herdar o patrimônio. Arkad não aprovava este costume. Assim sendo, quando o jovem Nomassir atingiu a maioridade, ele mandou chamar o jovem e se dirigiu a ele. — Meu filho, desejo que você seja bem-sucedido na administração de minhas propriedades. Para isto, você deve, primeiro, provar que é capaz de fazê-lo com sabedoria. Para tanto, quero que você viaje para o mundo e mostre suas habilidades em adquirir ouro e de fazer-se respeitado entre os homens.
Para que você tenha um bom começo, eu lhe darei 2 coisas a que eu não tive acesso quando comecei, como um jovem pobre, a construir minha fortuna. Em primeiro lugar, vou te dar este saco de ouro. Se você o utilizar sabiamente, esta será a base de seu futuro sucesso. Em segundo lugar, vou te dar esta tábua de argila, na qual está esculpido as 5 leis do ouro. Se você as utilizar em seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Em 10 anos, a partir de hoje, você voltará à casa de seu pai e prestará contas. Se você provar que conseguiu ficar rico, eu o farei herdeiro de meu patrimônio. Se não, eu o entregarei aos pastores, para que encomendem minha alma à bondosa consideração de Deus. Assim, Nomassir foi embora e tomou o seu próprio rumo, levando seu saco de ouro, a tábua de argila cuidadosamente enrolada em roupas de seda, seu escravo e os cavalos sobre os quais deveriam cavalgar. Os 10 anos se passaram e Nomassir, como tinha acordado, retornou à casa de seu pai, que promoveu uma grande festa em sua honra, para a qual convidou muitos amigos e parentes. Terminada a festa, o pai e a mãe sentaram-se em seus assentos semelhantes a tronos de um lado do grande salão. E Nomassir ficou em pé diante deles para prestar suas contas, como tinha prometido a seu pai. Já era noite. O salão estava nublado pela fumaça das mechas das lamparinas que o iluminavam difusamente. Escravos com jaquetas e túnicas brancas abanavam o ar úmido, de modo ritmado, com folhas de palmeiras de caule longo. Uma imponente dignidade dava cor à cena. A esposa de Nomassir e seus 2 jovens filhos, com amigos e outros membros da família, ouvintes ansiosos, sentavam-se sobre tapetes atrás dele. Meu pai, ele começou com deferência, curvo-me diante de sua sabedoria. 10 anos atrás, quando eu estava às portas da virilidade, você me mandou ir em frente e me tornar um homem entre os homens, ao invés de um vassalo de sua fortuna. Então você me deu deliberadamente uma parte de seu ouro. Você me deu deliberadamente uma parte de sua sabedoria. Do ouro, ai de mim! Devo admitir um tratamento desastroso de minha parte. Ele fugiu literalmente de minhas mãos inexperientes, da mesma forma que uma lebre selvagem escapa das mãos de uma criança que a capturar. O pai sorriu com indulgência. Continue, meu filho. Interesso-me por sua história em todos seus detalhes. Decidi ir para Nínive, que era uma cidade em crescimento, acreditando que lá eu poderia encontrar oportunidades. Reuni-me a uma caravana e entre seus membros fiz numerosos amigos. 2 homens refinados que tinham um belíssimo cavalo branco, veloz como o vento, estavam entre eles. Enquanto viajávamos, eles me confidenciaram que em Nínive havia um homem muito rico que possuía um cavalo tão rápido que nunca havia sido superado. Seu dono acreditava que nenhum cavalo vivo poderia correr àquela velocidade. Portanto, ele apostava qualquer quantia, por maior que fosse, que seu cavalo poderia ultrapassar a velocidade de qualquer cavalo em toda a Babilônia. Em comparação ao cavalo deles, disseram meus amigos, este não passava de um burro pesado e poderia ser ultrapassado com facilidade. Eles me ofereceram como um grande favor juntar-me a eles em uma aposta. Eu fiquei bastante entusiasmado com o plano. Nosso cavalo foi batido facilmente e eu perdi parte de meu ouro. O pai riu. Mais tarde descobri que este era um plano enganoso daqueles homens e que eles constantemente viajavam em caravanas à procura de vítimas. Acredite, o homem em Nínive era cúmplice deles e dividia com eles o lucro das apostas. Esta armadilha ensinou-me a primeira lição sobre cuidar de mim mesmo. Logo aprendi outra igualmente amarga. Na caravana havia outro jovem, do qual fiquei bastante amigo. Ele era filho de pais ricos, e como eu estava viajando para Nínive para encontrar uma habitação adequada. Não muito depois de nossa chegada, ele me contou que um comerciante tinha morrido e que sua loja com ricas mercadorias e licença poderia ser adquirida por um preço irrisório. Disse-me que seríamos 2 sócios iguais,
Mas primeiro ele tinha que voltar à Babilônia para buscar seu ouro. Ele me persuadiu a comprar a loja com o meu ouro, assegurando-me que o dele seria usado mais adiante para dar continuidade à nossa aventura. Ele adiou sua viagem à Babilônia, provando nesse tempo ser um comprador incompetente e um insensato gastador. Finalmente eu coloquei-o para fora, mas não antes de o negócio se deteriorar, a ponto de possuirmos apenas bens invendáveis e nenhum ouro para adquirir outros bens. Eu sacrifiquei o que sobrou, vendendo para um israelita por uma soma deplorável. Logo se seguiram, eu lhe digo, meu pai, dias amargos. Eu procurei emprego e não encontrei, pois não tinha mais o comércio, nem treinamento que me habilitasse a ganhar. Vendi meus cavalos, vendi meu escravo, vendi meus vestuários desnecessários, para que eu tivesse comida e um lugar para dormir, mas a cada dia ficava mais apertado. Mas nesses dias amargos, eu me lembrei do que você me confidenciou, meu pai. Você me jogou no mundo para que eu me tornasse um homem, e isto eu estava determinado a cumprir. A mãe abaixou a cabeça e chorou baixinho. Naquela ocasião, eu me lembrei da tábua de argila que você tinha me dado e sobre a qual você tinha esculpido as 5 leis do ouro. Logo a seguir, li cuidadosamente suas palavras de sabedoria. E descobri que se eu tivesse procurado a sabedoria primeiro, não teria perdido todo o meu ouro. Aprendi com o coração cada lei, determinado a quando a deusa da fortuna me sorrisse uma vez mais, eu seria guiado pela sabedoria da idade e não pela inexperiência da juventude. Em benefício daqueles que estão aqui sentados esta noite, vou ler a sabedoria de meu pai, conforme esculpido na tábua de argila que ele me deu 10 anos atrás. As 5 leis do ouro. O ouro vem de bom grado e em quantidade crescente para todo homem que guarda não menos de 1/10 de seus ganhos para criar um patrimônio para o seu futuro e da sua família. O ouro trabalha rapidamente e com alegria para o detentor sábio que encontra para ele um investimento rentável, multiplicando-se como os rebanhos dos campos. O ouro se apega à proteção do dono cauteloso que o investe conforme o conselho de homens experientes em seu investimento. O ouro escorre pelas mãos de homens que investem em negócios ou propósitos com os quais ele não tem familiaridade, ou não são aprovados por aqueles especialistas em sua conservação. O ouro foge dos homens que o empregam em ganhos impossíveis ou seguem os conselhos sedutores de trapaceiros e conspiradores, ou dos que acreditam em sua própria experiência e desejos românticos em investimentos. Estas são as 5 leis do ouro escritas pelo meu pai. Eu as proclamo como de maior valor do que o próprio ouro, como demonstrarei na continuidade de minha história. Ele encarou seu pai outra vez. Eu já lhe contei sobre o nível de pobreza e desespero que minha experiência me proporcionou. Entretanto, não há uma série de desastres que não cheguem ao fim. O meu chegou quando arranjei um emprego seguro de gerenciar uma equipe de escravos que trabalhavam nas novas muralhas externas da cidade. Aproveitando-me do meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei 1 cobre de meus primeiros ganhos, adicionando-os a cada oportunidade até que consegui adquirir uma peça de prata. Era um procedimento vagaroso para alguém que precisava viver. Eu fazia as despesas a contragosto, admito, porque estava determinado a ganhar tanto ouro quanto você, meu pai, me deu antes que os 10 anos acabassem. Um dia, o mestre dos escravos, de quem eu havia me tornado muito amigo, disse-me: "Você é um jovem muito econômico que não gasta nem 2/3 do que ganha. Você tem ouro guardado que não está rendendo?" "Sim", respondi. "Meu maior desejo é acumular ouro para repor aquilo que meu pai me deu e que eu perdi." Esta é uma ambição valiosa, garanto, mas você sabe que o ouro que você economizou pode trabalhar para você e ganhar ainda mais ouro. Ai de mim! Minha experiência tem sido amarga, porque o ouro de meu pai escapou de mim, e tenho muito medo de que aconteça o mesmo com o meu. Se você confiar em mim, eu lhe darei uma lição sobre uma utilização lucrativa do ouro. Ele respondeu:
Dentro de 1 ano, a muralha externa estará completa e pronta para os grandes portões de bronze que serão construídos em cada entrada, para proteger a cidade dos inimigos do rei. Em toda Nínive não haverá metal suficiente para confeccionar estes portões, e o rei ainda não providenciou. Este é o meu plano. O nosso grupo vai juntar o nosso ouro e mandar uma caravana às minas de cobre e estanho, que são distantes, e trará para Nínive o metal para os portões. Quando o rei disser, é hora de fazer os portões grandes, somente nós poderemos fornecer o metal, e ele pagará altos preços. Se o rei não quiser comprar de nós, ainda teremos os metais que podem ser vendidos por bons preços. Nesta oferta, eu reconheci uma oportunidade citada na terceira lei e investi minhas economias sob a orientação de homens sábios. Desta vez não fiquei desapontado. Nosso empreendimento foi um sucesso, e meu pequeno estoque de ouro aumentou consideravelmente depois dessa transação. No devido tempo, fui aceito como membro deste mesmo grupo para outros empreendimentos. Eles eram homens sábios no investimento lucrativo do ouro. Eles conversavam sobre cada projeto com muito cuidado, antes de participarem dele. Com eles não havia chance de perder o investimento principal ou colocá-lo em um investimento que não gerasse lucros, ou dos quais o seu ouro não pudesse ser resgatado. Coisas tolas como o cavalo de raça e o sócio nos quais eu havia investido, sem qualquer experiência, não eram sequer cogitados por eles. Teriam imediatamente apontado suas fraquezas. Através de minha associação a estes homens, aprendi a investir ouro com segurança, de modo a obter lucros. Conforme os anos foram se passando, meu tesouro aumentou mais e mais rapidamente. Não só recuperei o quanto havia perdido, mas eu ganhei muito mais. Apesar de meus infortúnios, tentativas e sucesso, também testei por outras vezes a sabedoria das 5 leis do ouro, meu pai, e as comprovei verdadeiramente a cada teste. Para aqueles que não têm conhecimento das 5 leis, o ouro chega, mas se vai com rapidez. Mas para aqueles que são conhecedores das 5 leis, o ouro chega e trabalha como seu escravo mais obediente. Nomassir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe, um por um, 3 pesados sacos de couro. Nomassir apanhou um deles e depositou sobre o piso em frente a seu pai, dirigindo-se a ele outra vez. Você havia me dado um saco de ouro, ouro da Babilônia. Em lugar disso, devolvo-lhe um saco de ouro de Nínive de igual peso. Uma troca equivalente, como todos nós concordamos. Você me deu uma tábua de argila esculpida com sabedoria. Eis que, em seu lugar, devolvo-lhe 2 sacos de ouro. Ao dizer isto, pegou com seu escravo os outros 2 sacos, e, tal qual o anterior, depositou-os no solo, à frente de seu pai. Isto é para lhe provar, meu pai, que eu considero sua sabedoria de tanto valor quanto seu ouro. Mas como posso medir em sacos de ouro o valor da sabedoria? Sem a sabedoria, o ouro é rapidamente perdido por aqueles que a possuem. Mas com a sabedoria, pode-se proteger o ouro daqueles que não a possuem, como podem provar esses 3 sacos de ouro. Isso me traz realmente a mais profunda satisfação, meu pai, de estar aqui em sua presença e dizer que, por causa de sua sabedoria, fui capaz de me tornar rico e respeitado entre os homens. O pai pousou sua mão sobre a cabeça de Nomassir e disse, você aprendeu muito bem suas lições, e eu sou verdadeiramente afortunada em ter um filho no qual eu possa confiar minha riqueza. Calabab interrompeu sua história e olhou para seus ouvintes inquirindo-os. O que esta história de Nomassir significou para vocês? Continuou. Quem dentre vocês pode ir à presença de seu pai ou à presença de sua esposa e prestar contas do sábio aproveitamento de seus ganhos? O que estes homens veneráveis pensariam se vocês lhes dissessem? Viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito, mas ai de mim! Acumulei pouco ouro, gastei um pouco sabiamente, um pouco desperdicei totalmente e perdi muito de maneiras insensatas. Vocês ainda pensam que é uma ironia do destino o fato de alguns homens terem muito ouro e outros nenhum?
Então vocês se enganam. Os homens têm muito ouro quando conhecem as 5 leis do ouro e agem de acordo. Porque eu aprendi as 5 leis quando era jovem e sempre as respeitei. Tornei-me um rico comerciante. Não foi por uma mágica estranha que acumulei minha riqueza. A riqueza que chega rápido vai-se embora da mesma forma. A riqueza que vem para dar alegria e satisfação a seu proprietário chega devagar, porque é uma criança que nasce com o conhecimento e veio para persistir. Ganhar riqueza é um fardo leve para um homem inteligente. Suportar o fardo ano após ano com firmeza leva ao alcance do propósito final. As 5 leis do ouro oferecem uma grande recompensa à sua observância. Cada uma destas 5 leis é rica em significado, e para que vocês não a ignorem, devido à brevidade de minha história, irei repeti-las agora. Eu conheço cada uma pelo coração, porque em minha juventude pude comprovar seu valor e não fiquei contente até as conhecer, palavra por palavra. A primeira lei. O ouro é atraído com boa vontade e em quantidade crescente por quem quer que seja, que economize não menos que 1/10 de seus ganhos para criar um patrimônio para seu futuro e de sua família. Qualquer homem que separe cerca de 1/10 de seus ganhos de forma duradoura e o invista sabiamente, irá certamente criar uma renda para o seu futuro e garantir segurança para sua família, no caso que Deus o chame para o mundo da escuridão. Esta lei também diz que o ouro vem de bom grado para tal homem. Quanto mais ouro eu acumulo, mais rapidamente ele vem a mim, e em quantidades crescentes. O ouro que eu economizo ganha mais, tanto quanto o de vocês ganhará, e seus rendimentos ganham mais. E este é o funcionamento da primeira lei. A segunda lei. O ouro trabalha feliz e diligente para o sábio proprietário que encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-se com os rebanhos nos campos. O ouro, na verdade, é um trabalhador disposto. Está sempre ávido para se multiplicar quando a oportunidade se apresenta. Para cada homem que tem uma reserva de ouro estabelecida, a oportunidade aparece para seu uso mais lucrativo. Conforme os anos passam, ele se multiplica de forma surpreendente. A terceira lei. O ouro apega-se à proteção do proprietário cauteloso que o investe conforme os conselhos de homens conhecedores de sua aplicação. O ouro, na verdade, se apega ao proprietário cauteloso, da mesma forma que foge do dono descuidado. O homem que procura o conselho de peritos na aplicação do ouro, logo aprende a não colocar seu tesouro em perigo, e sim a preservá-lo em segurança e a desfrutar da alegria de seu aumento constante. A quarta lei do ouro. O ouro escorrega das mãos de homens que investem em negócios ou propósitos com os quais não estão familiarizados, ou naqueles não aprovados por pessoas experientes em sua preservação. Para o homem que possui ouro ainda não acostumado a investi-lo, muitas aplicações para ele parecerão ser lucrativas. Muito frequentemente, algumas apresentam um grave perigo de perda e, se adequadamente analisadas por homens experientes, vão mostrar uma pequena possibilidade de lucro. Portanto, o inexperiente possuidor de ouro que confia em seu próprio julgamento e o investe em negócios ou aplicações com as quais não está familiarizado, frequentemente descobre que seu julgamento foi imperfeito e paga sua inexperiência com sua própria fortuna. O mais sábio, na verdade, é aquele que investe seus tesouros de acordo com os conselhos de homens experientes nos caminhos do ouro. A quinta lei do ouro. O ouro foge do homem que o força a ganhos impossíveis ou segue o conselho de trapaceiros, malandros, ou daqueles que confiam em sua própria inexperiência e desejos românticos para seus investimentos. Proposições fantasiosas que soam como histórias de aventura sempre chegam até o jovem dono do ouro. Aparecem para dotar seu tesouro com poderes mágicos que o habilitarão a obter ganhos impossíveis. No entanto, prestem atenção aos homens sábios, que na verdade conhecem os riscos que espreitam por trás de cada plano, para fazer uma grande fortuna de repente. Não se esqueçam dos homens ricos de Nínive,
que não tinham chance de perder seu principal ou amarrá-lo a investimentos não lucrativos. Com isto, termino a minha história das 5 leis do ouro. Contando-a a vocês, eu lhes contei os segredos de meu próprio sucesso. Porém, estes não são segredos, mas verdades que cada homem deve aprender primeiro, para então seguir aqueles que desejam sair da multidão, daqueles que, como cachorros selvagens, precisam se preocupar a cada dia com a comida que irão comer. Amanhã chegaremos à Babilônia. Olhem, vejam o fogo eterno que queima acima do templo de Bel. Já estamos avistando a cidade dourada. Amanhã cada um de vocês já terá ouro, o ouro bem merecido por seus fiéis serviços. 10 anos após esta noite, o que poderão me contar sobre este ouro? Se houver homens entre vocês que, como Nomassir, utilizarem uma parte deste ouro para começar por si próprios um patrimônio e daí para a frente serem sabiamente guiados pela sabedoria de Arcade, daqui a 10 anos, com investimentos seguros como o filho de Arcade, serão ricos e respeitados entre os homens. Nossas atitudes sábias nos acompanham por toda a vida, para nos dar prazer e nos ajudar. Da mesma forma, nossos atos insensatos nos perseguem, para nos afligir e nos atormentar. Ai de nós, eles não podem ser esquecidos. Na linha de frente dos tormentos que nos perseguem, estão as memórias das coisas que deveríamos ter feito, das oportunidades que tivemos e perdemos. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem pode contar seu valor em peças de ouro. A cada ano eles ficam mais ricos e mais valiosos. Como os tesouros de cada terra, eles são uma recompensa, uma rica recompensa esperando por aqueles homens determinados a assegurar que sejam divididos com justiça. Na força de seus próprios desejos há um poder mágico. Dirija este poder com seu conhecimento das 5 leis do ouro, e você poderá partilhar dos tesouros da Babilônia.